Olá, boa noite, caros internautas. Mais uma vez, vamos juntos e hoje gostaria que vocês acompanhassem o meu raciocínio para nós falarmos um pouco a respeito das consequências e implicações que, a partir da desobediência de Abraão e de Sara a uma promessa de Deus, né? E nós sabemos a história bíblica, que Abraão já era avançado em idade e também Sara. Certa feita, o anjo aparece para Abraão, da parte de Deus, e diz a Abraão que Abraão seria praticamente pai e teria uma descendência de uma grande nação. E tanto é que os anjos exemplificaram isso, dizendo para Abraão para que ele olhasse as estrelas do céu, caso ele pudesse contar as estrelas do céu, assim também seria a sua descendência. E ainda disseram a ele olhar as areias do mar. Se ele pudesse contar os grãos de areia do mar, assim também seria a sua descendência. E Abraão, no seu íntimo, deve ter contestado, porque já era homem de 100 anos de idade, e sua mulher, Sara, 90 anos de idade, já não tinha mais o costume das mulheres, né? Não tinha mais fertilidade, mas talvez não, com certeza não tinha mais menstruação, aquela coisa toda. E por coincidência, Sara acabou ouvindo a conversa onde ela estava e ela acabou praticamente rindo, dizendo: será que uma mulher, depois de perder os seus costumes em alta idade, poderá conceber um filho? E nisso, os anjos praticamente que têm conhecimento espiritual, têm atributos espirituais, praticamente perceberam a ironia de Sara e disseram a ela: olha, Sara, daqui um ano eu vou voltar aqui de novo, né? E isto que Deus mandou entregar, essa mensagem a vocês, irá se cumprir. E aquilo que, obviamente, é impossível para o homem, é possível para Deus. E aí, nós sabemos que os anjos praticamente fizeram a sua parte e se retiraram daquele local. E, a partir daí, esta promessa e da desobediência de Sara e de Abraão, por não esperarem a promessa de Deus ser cumprida na sua totalidade, Sara pediu para que Abraão, o estéril, ela sendo praticamente não tendo filhos com Abraão, para que Abraão, com Agar, ele desse um filho para tirar a sua vergonha. Ou seja, ela passou adiante da promessa de Deus. Ela não teve fé o suficiente para esperar o cumprimento da promessa de Deus. E, nesse sentido, houve, então, uma desobediência da parte de Sara e de Abraão. Vemos que, então, nasceu de Abraão com o relacionamento de Abraão com Sara, nasceu Ismael. Ismael é representado como praticamente o patriarca, a nação ismaelita, a nação árabe, né? E posteriormente Deus cumpriu a promessa que havia feito para Sara e Abraão, concebeu e teve um filho. E esse filho da promessa foi chamado de Isaac. Então, obviamente, Isaac e Ismael, parte de pai, porém de mães diferentes. Nesse sentido, quando estava mocinho e nascera Isaac, Sara pediu para que Abraão dispensasse o filho da escrava, para que não tivesse implicações mais tarde com o filho legítimo. Só que, como Deus havia feito a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, e obviamente que Deus iria guardar a descendência de Abraão com Agar, os ismaelitas, e também, obviamente, Deus guardaria a semente de Abraão com Sara, no caso, Isaac. Só que nós observamos que em Ismael pairava uma promessa mais material.
pessoa de Isaac, pairava então uma promessa material e espiritual. Porém, com essa desobediência, surge então no meio do caminho aí o povo árabe, os ismaelitas. E se não fosse essa desobediência, os próprios judeus, os próprios descendentes de Isaac, né, e nós temos aí a evidência do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois nós tivemos José, as 12 tribos de Israel no Egito, e a partir daí do povo judeu, do povo da descendência de Isaac. E nesse sentido, devido a essa desobediência, toda essa desgraça, toda essa situação que nós estamos vendo hoje, de terror, de guerra, de terrorismo, não tem paz, o judeu não tem sossego, né? Tudo isso é decorrente e consequência da desobediência de Sara e Abraão. Se não tivesse ouvido essa desobediência, obviamente, Abraão não teria tido um filho precocemente com Agar, e não teria existido os árabes, os ismaelitas. E, obviamente, não teria essa guerra que nós temos aí entre esse conflito árabe-israelense que não tem fim. Então, justamente a desobediência de Sara e Abraão é praticamente um espinho, né, na carne dos judeus e de toda a humanidade. A humanidade também não tem sossego diante dos conflitos constantes entre árabes e israelenses, e isso sempre está colocando o mundo em perigo, né? O mundo em uma iminência de uma guerra, de uma destruição, de praticamente iminência de um conflito, né, internacional, e trazendo vários prejuízos. Também nós vemos aí células islâmicas, e muitas vezes árabes, de fundamentalistas, extremistas, religiosos, muçulmanos que têm culpa disso, mas nós vemos aí o terror em todas as nações, né, a questão do terrorismo. Então, devido à desobediência de Sara e Abraão, nós temos essa situação. Talvez se Sara e Abraão tivessem obedecido a Deus, o filho de Abraão com Sara, no caso, Isaac. E nós não teríamos, então, a descendência dos ismaelitas para estarem criando todo esse conflito. Então, nós podemos observar o que é uma desobediência à vontade e à palavra de Deus, né? O que isso pode causar, as consequências, os traumas, perigos que isto pode trazer. As consequências, as implicações são drásticas, são traumáticas, né? E nós estamos vendo aí o que o povo de Israel hoje passa nas mãos dos judeus, e vice-versa, o povo árabe passa nas mãos dos judeus, né? Também, então é praticamente um conflito terrível, incessante, entre duas tribos inimigas, desde então, abraâmica. E nós sabemos que Abraão, ele é o pai das religiões monoteístas. Tanto o islamismo, como o judaísmo, e o cristianismo católico ou protestante, são religiões monoteístas, a partir de Abraão. Então, eu gostaria aqui de deixar esta minha reflexão diante de tudo que nós estamos vivenciando aí, né? Por causa de uma simples desobediência, uma falta de paciência, uma falta de fé em esperar uma promessa de Deus a ser cumprida, e a desgraça, né, que isto tem causado ao longo da história da humanidade, anos infindos, né, desta guerra, praticamente desse conflito que já se tornou
algo corriqueiro, constante e sem fim, né? Não existe paz, não existe acordo, não existe aliança, não existe trégua. Tudo nós devemos à desobediência de Sara e de Abraão. Talvez o mundo hoje seria outro, se não tivesse tomado a atitude que tomaram. Um mundo sem guerra, um mundo sem conflito, um mundo sem terrorismo, em que a paz estivesse reinando, né, que nós temos hoje. Então vejam bem, uma simples desobediência de uma promessa de Deus, o que causa para toda uma humanidade, para toda uma geração, para toda uma existência. Eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição e até um próximo hangout. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe ricamente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E sua mulher, Sara, 90 anos de idade, já não tinha mais o costume das mulheres, né? Não tinha mais fertilidade, mas talvez não, com certeza não tinha mais menstruação, aquela coisa toda. E por coincidência, Sara acabou ouvindo a conversa onde ela estava e ela acabou praticamente rindo a Abraão para que ele olhasse as estrelas do céu. Caso ele pudesse contar as estrelas do céu, assim também seria a sua descendência. E ainda disseram a ele olhar as areias do mar. Se ele pudesse contar os grãos de areia do mar, assim também seria a sua descendência. E Abraão, no seu íntimo, deve ter contestado, porque já era um homem de 100 anos de idade. Olá, boa noite, caros internautas. Mais uma vez, vamos juntos e hoje gostaria que vocês acompanhassem o meu raciocínio para nós falarmos um pouco a respeito das consequências e implicações que, a partir da desobediência de Abraão e de Sara a uma promessa de Deus, né? E nós sabemos a história bíblica, que Abraão já era avançado em idade, e também Sara. Certa feita, o anjo aparece para Abraão, da parte de Deus, e diz a Abraão que Abraão seria praticamente pai e teria uma descendência de uma grande nação, e tanto é que os anjos exemplificaram isso dizendo para